Olá, alunos! Sou Camila Magalhães e hoje iremos finalizar as videoaulas com a unidade 3, na qual faremos um estudo de natureza dogmática sobre o direito, com o objetivo de conhecer as principais normas jurídicas que regulam as instituições e constituem o ordenamento jurídico brasileiro, como o direito constitucional, o direito administrativo, o direito tributário e o direito do trabalho, sobre os quais passamos a falar resumidamente. No estudo do direito constitucional, nosso objetivo é analisar o direito como um sistema de normas, hierarquicamente organizado e que tem a Constituição como norma superior e fundamental, sendo esta crivo de validade de outras normas do ordenamento jurídico e, principalmente, estabelecendo juridicamente as diretrizes fundamentais, organizando os poderes públicos através da atribuição de competências, prerrogativas e obrigações. A Constituição, portanto, consagra valores e indica fins públicos a serem realizados, indicando os atores e suas responsabilidades. É claro que as diversas experiências históricas do modelo do Estado constitucional produziram várias formas constitucionais diferentes. Considerando a tipologia das constituições de Luiz Roberto Barroso, estas variam de acordo com a forma do documento, quanto à origem, quanto à estabilidade do seu texto e quanto ao seu conteúdo. As constituições podem ser escritas e não escritas. Quanto à sua origem, podem ser promulgadas, ou seja, documento elaborado com a participação popular, ou outorgadas, quando são impostas pela autoridade em exercício de fato. Podem ainda ser rígidas, quanto ao seu procedimento de alteração, de emenda constitucional, ou mais flexíveis ou semirrígidas. Quanto ao conteúdo, as constituições podem ser sintéticas, ou seja, mais enxutas, limitadas a traçar diretrizes gerais da organização do Estado e dos direitos fundamentais básicos. Ou podem ser analíticas, como a brasileira, com mais normas e matérias a serem reguladas. Sobre a Constituição Federal de 1988, esta representa o documento político e jurídico que funda o Estado Democrático de Direito. De 1964 a 1985, o Brasil ficou sob regime autoritário da ditadura militar, que governou sob a vigência de diferentes e sucessivos documentos jurídicos, como a Constituição de 1967, vários atos institucionais e o famoso Ato Institucional número 5, que dava poderes quase plenos ao presidente da República, e também a Constituição de 1969. Em 1985, foi aprovada a Emenda Constitucional número 26, que determinou a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, formada por deputados e senadores eleitos. A Constituinte foi instalada em 87 e culminou com o documento constitucional publicado em 5 de outubro de 1988, conhecido como a Constituição Cidadã. A nossa Constituição Federal, quanto ao seu conteúdo, é formal, quanto à sua forma é escrita e analítica, quanto à sua origem é promulgada. Em relação à sua estabilidade, é rígida, ou seja, exigem procedimentos complexos de emenda constitucional. E, finalmente, em relação à sua função, é garantista e dirigente. A Constituição Federal de 88 estabelece, logo nos seus artigos 1º e 3º, os princípios e objetivos fundamentais do Estado, dando destaque à dignidade humana. Em seu artigo 2º, define os poderes públicos, sendo o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Afirma a soberania popular e destaca os princípios que regem o Estado brasileiro em suas relações internacionais, expressando a prevalência dos direitos humanos. A Constituição Federal de 88 ainda define como entes políticos a União, Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, com autonomia política. No título 2, o documento declara os direitos e garantias fundamentais, de natureza individual e coletiva. No título 3, estabelece a organização política e administrativa do Estado, estruturando os poderes públicos e suas instituições que operacionalizam atribuições e funções. Há uma divisão específica de poderes que estabelece uma multiplicidade de organizações governamentais com atribuições e competências específicas. O Brasil adota o sistema presidencialista, sendo o chefe do executivo, o presidente, a pessoa que decide internamente sobre questões administrativas brasileiras, bem como representa o Estado perante a comunidade internacional, outros estados e organismos multilaterais.
No nível federal, o Poder Legislativo é denominado de Congresso Nacional e é composto pela Câmara dos Deputados e Senado, ou seja, ele é bicameral. Sua atividade principal é legiferante, isto é, de criar leis. A atividade legislativa é realizada por todos os entes políticos, incluindo os municípios. No nível estadual e municipal, o Poder Legislativo é unicameral e conta com a Assembleia Legislativa, que é composta por deputados estaduais, e Câmara dos Vereadores no município. Tais parlamentares são eleitos para mandatos de 4 anos. Já o Poder Judiciário é constituído por membros cuja investidura depende de concurso público e não de eleição, como ocorre no Legislativo e no Executivo. O Judiciário tem por função primordial julgar os conflitos que são postos à apreciação do Estado, com base nas normas estabelecidas pelo ordenamento jurídico, sendo que nenhuma lesão ou ameaça ao direito poderá ser excluída da apreciação do Judiciário. O direito de ação do cidadão é constitucionalmente garantido pelo artigo 5º. O Poder Judiciário é dividido em órgãos jurisdicionais, os tribunais, e um órgão consultivo, que é o Conselho Nacional de Justiça. Além de decidir sobre conflitos concretos, o Judiciário também realiza o controle externo de constitucionalidade das leis. O Judiciário conta com o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, as Justiças Comuns, Federal e Estadual, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. As justiças são compostas por juízes singulares de primeiro grau que ocupam as varas e procedem a decisões singulares, bem como pelos tribunais, que representam a segunda instância decisória formada por colegiados. Passamos agora ao tópico do direito administrativo. Através do direito administrativo, os alunos serão conduzidos para dentro do agir estatal, ou seja, para o estudo das normas que regulam a ação do Estado nas suas diferentes atividades de administrar a coisa pública. O estudo do direito administrativo tem por objetivo conhecer as normas que regulam a organização e funcionamento das instituições públicas, o agir do Estado na sua atividade administrativa de bens, serviços e pessoal. Segundo Eli Lopes Meireles, o direito administrativo pode ser entendido como um ramo do direito positivo que abrange um conjunto de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Podemos dizer que o direito administrativo é a normatividade que rege a operacionalização dos procedimentos necessários à realização dos fins do Estado. É o como fazer da administração pública, enquanto que o direito constitucional geralmente define o que fazer da administração pública, ou seja, desenha a estrutura, o arranjo institucional para o exercício do poder. A natureza da administração pública é de munus público, para quem a exerce. Isto é o encargo de defesa, conservação e aprimoramento dos bens, serviços e interesses da coletividade. Impõe-se ao administrador público a obrigação de cumprir fielmente os preceitos do direito e da moral administrativa, que regem a sua atuação. Ao ser investido em sua função ou cargo público, todo agente do poder assume para com a coletividade o compromisso de bem servi-la, pois é o povo o legítimo destinatário dos bens, serviços e interesses administrados pelo Estado. Na administração pública, o como administrar está concretizado em leis, regulamentos e atos especiais. São princípios da administração pública. 1. Supremacia do interesse público. O interesse público prevalece sobre o interesse individual, respeitadas as garantias constitucionais. 2. Princípio da legalidade. O administrador não pode agir nem deixar de agir senão em virtude de lei. O princípio da legalidade para os indivíduos significa que tudo que não é proibido por lei é permitido fazer. Já para a administração, ou seja, para o Estado, o princípio da legalidade significa fazer apenas o que é determinado por lei. Inclusive, a inércia do Estado também deve ser autorizada, implicando em que a omissão gera responsabilidade. Um outro princípio é o da moralidade administrativa, que não se confunde com a moralidade do senso comum ou a moralidade religiosa.
é a moralidade da administração, enquanto um sistema de dever ser, ou seja, um conjunto de regras de conduta próprias do agir público, fundada no interesse público e juridicamente determinada. Há também o princípio da impessoalidade, que implica em que deve haver regras gerais para participar e dispor dos recursos públicos. Princípio da publicidade, ou seja, todos os atos administrativos devem ter divulgação oficial, como requisito de sua eficácia, salvo exceções permitidas por lei. Princípio da finalidade. A administração tem a finalidade de atender ao interesse público. Se não atende ao interesse público, há o desvio de finalidade, que é uma forma de abuso do poder, gerando a nulidade do ato. Há também o princípio da indisponibilidade. A administração não pode transigir ou deixar de cumprir a lei, senão em casos expressamente permitidos. A administração possui discricionariedade, possibilidade de escolha dos meios, mas não dos fins que são determinados por lei. Princípio da autotutela na administração pública, ou seja, a administração pode corrigir os seus próprios atos, revogando ou anulando os atos inoportunos ou mesmo ilegais. Há também o princípio da motivação. Os atos administrativos devem ser justificados em relação aos seus fundamentos de direito e de fato. Há o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que exige uma relação entre os fins determinados por lei e os meios escolhidos pelo administrador, bem como a necessidade da situação. Por fim, o princípio da eficiência, que demanda do administrador a realização do ato com o menor custo possível, gerando o maior resultado possível. Ainda no âmbito da unidade 3, também faremos o estudo do direito tributário e, para finalizar, o direito do trabalho. Agora, passamos a verificar o direito tributário. Sobre o direito tributário, específico do Estado moderno, podemos defini-lo como um conjunto de normas que regulam o poder de tributar do Estado, de modo que tal poder seja exercido sem abuso, regulado por lei, garantidor de direitos individuais e coletivos e, ao mesmo tempo, capaz de garantir a geração de recursos para o Estado com a contribuição dos cidadãos. No bojo do Estado moderno, o direito tributário existe para delimitar o poder de tributar, transformando a relação tributária, que em outros tempos era simplesmente uma relação de força, em relação jurídica. Nesse sentido, a finalidade essencial do direito tributário não seria a arrecadação do tributo, que acontece independentemente da existência do direito tributário. O direito tributário é formulado para delimitar o poder de tributar do Estado e evitar os abusos no exercício deste. No Brasil, a Constituição de 88 e o Código Tributário Nacional regulam o sistema tributário nacional e estabelecem as normas gerais de direito tributário, aplicáveis à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Conceito de tributo. O tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, um valor econômico, que é instituído por lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, não há discricionariedade na ação estatal de exigir tributos, e que também não constitua sanção de ato ilícito, isto é, que o tributo não tenha caráter de confisco de uma penalidade. Na perspectiva do Estado, a principal função do tributo é fiscal, ou seja, arrecadar recursos financeiros aos cofres públicos. Os tributos são a principal forma de receita do Estado. Os tributos também têm função extrafiscal e parafiscal. Na função extrafiscal, o tributo é meio de intervenção econômica, de redistribuição de riqueza, para estimular atividades econômicas ou desestimular o consumo de certos bens, por exemplo. Na função extrafiscal, o Estado faz uso da tributação como regulador do mercado e como mecanismo de realização de políticas econômicas e sociais. Na função parafiscal, o objetivo do tributo é a arrecadação de recursos
para o custeio de atividades realizadas por entidades específicas, que a princípio não integram as funções próprias do Estado, como as atividades desenvolvidas pelo Sistema S, Senai, SES e SENAC. No ordenamento jurídico brasileiro, há previsão de 5 espécies tributárias: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, todas reguladas pela Constituição Federal. Podemos identificar os principais impostos e contribuições do Sistema Tributário Nacional: tributos sobre o patrimônio, IPTU, ITR e PVA, e sobre a transferência, ITBI e TCMD. Tributação sobre a renda, o IR, contribuições sociais como PIS, COFINS, CSLL e previdenciárias, tributação sobre o consumo, como o ICMS, tributação sobre a produção, como o IPI, tributação sobre serviços, como o ISS, tributação sobre a importação, como o II, a tributação sobre a exportação, como o IE, a tributação sobre operações financeiras, como o IOF, e a Constituição também vai definir os princípios da tributação como limites do poder de tributar. Vejamos, o princípio da legalidade aplicado ao direito tributário significa que nenhum tributo será instituído nem majorado a não ser mediante lei ordinária ou complementar, ou seja, através de processo legislativo. A lei que cria o tributo deve obrigatoriamente expressar quem deve e o quanto deve, ou seja, expressar o fato tributável, ou seja, a hipótese de incidência tributária, a situação que, ocorrida no mundo real, gera a obrigação tributária. 2. A base de cálculo. 3. A alíquota ou o critério a ser utilizado para o estabelecimento do valor devido. 4. Os critérios para a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária. E, por fim, o sujeito ativo, diverso do ente político instituidor. Há também no direito tributário o princípio da igualdade e da capacidade contributiva, implicando que é vedado instituir o tratamento desigual entre contribuintes de situação equivalente. Por outro lado, sempre que possível, a tributação deve observar a capacidade econômica de cada contribuinte. O princípio da capacidade contributiva implica que, sempre que possível, o imposto deve ter caráter pessoal e ser graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Há também no direito tributário o princípio da progressividade. É uma extensão do princípio da capacidade contributiva. Permite que alíquotas sejam graduadas de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Exemplo, o imposto de renda, que possui variações de isenção e variações de faixa de incidência. Princípio da vedação do tributo com efeito de confisco ou, dito de outra forma, princípio da razoabilidade da carga tributária. Como já dissemos, o tributo não pode ter efeito de sanção. Há também o princípio da anterioridade do exercício financeiro. A Constituição Federal de 88 veda a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou majorou. No Brasil, o exercício financeiro corresponde ao ano civil, que vai do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Portanto, a lei que editada no ano somente poderá entrar em vigor, ou seja, produzir efeitos jurídicos, no exercício financeiro seguinte. Há também o princípio da anterioridade nonagesimal. Ainda significa que não poderá haver cobrança do tributo sem prejuízo da anterioridade comum antes da vacância de 90 dias. Quer isto dizer que, além da anterioridade do exercício financeiro, há necessidade de observância da vacância mínima de 90 dias entre a publicação da lei e a sua vigência. Há no direito tributário também o princípio da imunidade tributária, que significa dizer que há situações específicas sobre as quais não incide o poder de tributar do Estado. As imunidades tributárias são reguladas pela Constituição Federal, no artigo 150, e repousam sobre os entes políticos, reciprocamente,
sobre os templos de qualquer culto, a imunidade do patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, das entidades sindicais dos trabalhadores e das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Há também a imunidade dos livros, jornais e periódicos, bem como do papel destinado à sua impressão. Há também imunidade dos CDs e DVDs musicais ou litero-musicais produzidos no Brasil, que tem um autor brasileiro ou intérprete brasileiro. Bom, alunos, agora, para finalizar a unidade 3, passemos ao estudo do direito trabalhista. É importante retomarmos que as fontes materiais do direito do trabalho são o capitalismo, de um lado, e a ação coletiva dos trabalhadores, de outro, instaurando o conflito capital e trabalho, que constitui as relações econômicas modernas, que são a base do ramo justo-trabalhista. O direito do trabalho é produto desse conflito entre capital e trabalho e começa a se desenvolver no contexto do capitalismo industrial, segunda metade do século XIX, segunda fase da modernidade, auge do Estado liberal e da nascente teoria socialista. As primeiras normas trabalhistas são oriundas da via negocial entre trabalhadores organizados e as empresas, ocorreu nos Estados Unidos e Inglaterra. Por exemplo, para a regulação da jornada do trabalho infantil e feminino. No Brasil, as condições para a emergência do ramo justo-trabalhista se deram no bojo do modelo intervencionista de Estado, a partir da década de 30, com o governo Getúlio Vargas. Nesse período, houve uma intensa atividade legislativa e administrativa para a questão social, a criação do Ministério do Trabalho e do Departamento Nacional do Trabalho, bem como a institucionalização de uma estrutura sindical oficial, baseada no Sindicato Único e compreendido, nesses termos, como órgão colaborador do Estado. Implementou-se também um sistema de solução judicial dos conflitos trabalhistas, através das comissões mistas de conciliação e de julgamento e da Justiça do Trabalho. Os direitos trabalhistas são direitos fundamentais e compõem um patamar civilizatório mínimo de cada Estado. O repertório jurídico do direito trabalhista é constituído por normas constitucionais, normas internacionais ratificadas pelo Brasil e normas infraconstitucionais, como a CLT, leis ordinárias, normas de saúde e segurança do trabalho, dentre outras. Princípios que regem o direito do trabalho. Princípio da proteção. Visa conferir à parte economicamente mais fraca da relação, ou seja, o empregado, uma superioridade jurídica capaz de lhe fornecer mecanismos destinados a garantir os direitos mínimos estampados na legislação trabalhista. O fundamento do princípio da proteção é a desigualdade fática, econômica que existe entre as partes, empresa e empregado. Há também o princípio da norma mais favorável. Diante de uma pluralidade de fontes do direito trabalhista, com vigência simultânea, há de se preferir a norma que seja mais favorável ao trabalhador. Há também o princípio da primazia da realidade. Este é um dos princípios mais importantes para a concretude do princípio da proteção, pois significa que a realidade dos fatos prevalece sobre a forma contratual nas relações de trabalho. Visa impedir fraudes do empregador para mascarar a relação de emprego. A relação de emprego é caracterizada pela ocorrência real e simultânea de pelo menos 5 elementos fáticos jurídicos: a subordinação entre empregado e empregador, a habitualidade e a pessoalidade na prestação do serviço, ser prestado por pessoa física e ser oneroso. Há também um outro princípio, o princípio da continuidade da relação de emprego. Como veremos adiante, a regra geral do contrato de emprego é o prazo indeterminado, enquanto mecanismo de preservação do emprego, necessário para segurança e previsibilidade na vida do trabalhador e da sua família. No Brasil, o emprego é protegido contra a dispensa arbitrária ou imotivada, mediante a previsão de verbas indenizatórias no caso da demissão imotivada, como o aviso prévio, o FGTS e a multa de 40%, dentre outras. Princípio da intangibilidade e da irredutibilidade salarial.
O salário é o principal direito do trabalhador e o principal dever do empregador. Por ter caráter alimentar, o ordenamento protege contra a redução indevida ou desavisada por parte do empregador. Contudo, a própria Constituição permite a redução salarial, porém, desde que seja feita através de negociação coletiva. A intangibilidade salarial significa a proibição legal de descontos salariais, salvo em caso de determinação legal, como a contribuição sindical, bem como de adiantamentos, empréstimos, financiamentos e outras operações de créditos realizadas pelo empregado e autorizados os descontos, ou por instrumento de negociação coletiva que prevejam, por exemplo, as contribuições assistenciais ou confederativas. A relação de trabalho ela é gênero para designar qualquer tipo de contratação que envolva o labor humano, inclusive voluntário, não oneroso. A relação de emprego, o trabalho autônomo, o trabalho eventual, o trabalho avulso, o estágio. Portanto, a relação de emprego é um tipo de relação de trabalho que se caracteriza pela ocorrência, na realidade, do que a literatura jurídica denomina de elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Assim, para que uma relação de trabalho seja reconhecida como uma relação de emprego, é preciso que na realidade da prestação do serviço pelo trabalhador estejam presentes os seguintes elementos: subordinação, onerosidade, pessoalidade, ser o serviço prestado por pessoa física e a habitualidade. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu sugiro que vocês façam as atividades de autoestudo, participem dos fóruns e, em caso de dúvidas, podem contar conosco. Bom trabalho a todos!